que se tem de cortar o cabelo na lua nova, né? Depilar na lua nova, não tem isso? Correto. É correto. Tanto assim que quem vocês acham que interfere no processo de hibernação dos animais, por exemplo? Os ursos lá no hemisfério norte. Como que eles sabem que está na hora de hibernar? Quem que dá essa informação para ele? O planeta gira em torno do Sol, não é isso? Esse giro em torno do Sol é que determina as 4 estações do ano. E ela, captando esse movimento, informa esses animais que é hora dele se preparar para hibernar. Então veja como essa glândula faz essa intermediação entre nós aqui, simples e réis mortais, e as esferas planetárias girando a milhões de anos-luz de nós. Interessante? Também é a pineal que, captando o campo magnético da Terra, auxilia as aves e outros animais nos seus trajetos migratórios. É isso? Recentemente eu vi aqui no Jornal de Campinas o pessoal filmando, fotografando aí um falcão peregrino que saiu do norte do Canadá e veio passar o verão aqui conosco. Olha que bonito. Apenas 22 mil quilômetros. Como eu costumo brincar, eu me perco de Louveira até Campinas. Como que ela sabe isso? Ela capta esses movimentos todos. Então, é importante que vocês saibam que essa glândula é o nosso grande relógio interno. E o que é mais interessante, eu vou mostrar como é que isso funciona daqui a pouco. Ela capta essa informação, porque vocês lembram que toda onda eletromagnética é uma informação. Na transmissão de rádio, de TV, não é isso? De celular, certo? Então ela pega esta informação eletromagnética e transforma em bioquímica cerebral. Ela vai transformar esta informação em química cerebral e fazer o nosso corpo funcionar. Isso é espetacular quando a gente começa a lidar com isso. Então, por isso, quando eu mostrei o vídeo, eu quis mostrar para vocês esses vários elementos interagindo aí. Essa dança cósmica que também faz a gente funcionar. Também é a nossa dança, em última instância. Então, essas são as outras funções da pineal. A pergunta que viria a seguir é: mas como ela faz isso? Como que ela capta essas informações tão sutis, tão tênues, e transforma em informações químicas que vão fazer o nosso corpo funcionar de determinada maneira? Essas informações são dadas por essas pequenas estruturas que nessas filmagens de microscópio eletrônico pode-se ver numa glândula pineal. E olha que bonito e que interessante isso. Essas pequenas estruturas, que aqui fica mais definido, todo mundo está vendo aí? Aqui está a parede da pineal, sua estrutura. Esses pequenos grânulos nada mais são do que cristais. É daí que vinha aquela informação que se tinha até os anos 80, de que após a puberdade, a pineal cristalizava e não funcionava mais. Que ela deixava de funcionar. As pesquisas a partir daí vêm demonstrar o quê? Ledo engano. Ela apenas deixou de fazer uma primeira etapa de suas funções, porque na adolescência a pineal é que dá o start para que todos nós iniciássemos as nossas mudanças fisiológicas, nos preparando para a reprodução e para a sexualidade. De novo, ela interagindo com o tempo. Como que ela sabe o momento exato de fazer isso? Ela sabe. Então, essas pequenas estruturas aqui são cristais de apatita. Apatita, na natureza,
Vamos pegar as da natureza na mão. A apatita é formada no nosso... Essa apatita da pineal é formada no nosso corpo. A gente vai formando pequenas camadas, vou mostrar nas próximas imagens. E é por isso que há esse processo de calcificação. A apatita também está no esmalte dos nossos dentes, não é exclusividade da pineal. Mas aqui ela exerce uma função sobremaneira importante e interessante. Então veja, na glândula formam-se pequenas células que acomodam os pequenos cristais de apatita. Olha aqui a imagem de como vai se formando esses grânulos esses pequenos cristais dentro da glândula. Olha aí, bem definido. Todos nós aqui, sem exceção, temos centenas dessas nas nossas pineais. Naquela pequenininha glândula que eu mostrei lá inicialmente. Apenas ali. Isso aqui é um tecido conjuntivo que vai envolvendo ela, vai encapsulando ela. Ok? Então, o que tem aí que eu gostaria que vocês refletissem comigo? Assim, nos aparelhos de DVD, CDs, nos celulares e etc, etc. Nós também temos um. Nós também andamos com um sensor no centro da nossa cabeça o tempo todo. 24 horas por dia. Aqui de novo para deixar bem claro para vocês como é que vai se formando esses cristais, que ela chama mórula, né? Lembra uma amora, né? E essa é uma imagem belíssima, né? Nós, felizmente, temos um grande especialista, um dos maiores especialistas do mundo nestas informações sobre a pineal, que é o Sérgio Felipe de Oliveira. Professor de medicina na USP, um grande espírita e um grande pesquisador sobre glândula pineal. As questões de glândula pineal, mediunidade e eletromagnetismo, ele é um grande estudioso disso. E olha que interessante, e é uma das questões que ele escreve na dissertação de mestrado dele. Aqui é um desses glânulos de cristal, e aqui é a tampinha dela. Ela quebrou aqui, ele quebrou isso propositalmente, com nitrogênio líquido, rompeu ela e assim ele pôde ver como é que ela é por dentro. Não é fantástico isso? O que tem aqui, que eu quero chamar a atenção, ela vai se formando como uma cebola, em camadas. Em camadas. Possivelmente, para que haja um espaço entre essas camadas e a onda eletromagnética possa vibrar ali dentro também. Certo? Então imagine a sutileza de informações eletromagnéticas que ela é capaz de captar. E aqui uma fotografia dela com esse fundo mais claro para a gente entender esses processos. Veja as ranhuras da glândula. Isso de um pequeno cristal apenas, captando essas informações. Aqui tem um detalhe interessante que vale a gente comentar. Todas as estruturas biológicas na natureza que são regidas pelo Sol têm essa característica. O que lembra essa foto? Fala. Exatamente, um tronco de uma árvore cortado, não parece? E o que dá esse crescimento em anéis das árvores, dos troncos das árvores? A passagem cíclica de outono, primavera, verão, inverno. Outono, primavera, verão, inverno. A cada desse ciclo anual gera um novo anel, não é isso? Tanto que é possível medir a idade de uma árvore contando esses círculos, certo? A nossa pineal, idem.
e outras estruturas da natureza também, como alguns corais, os oceanos e etc. Interessante? Aqui está a grande comprovação que põe por terra a tese de que a pineal é um órgão vestigial, que perdeu a sua função depois de parte da nossa vida. Veja, esses pequenos enraizamentos que vocês estão vendo aqui, nada mais são do que pequenas veias irrigando ela com sangue. Bom, se ela não funciona mais, por que ela precisa de tanto sangue? Não é isso? E por mais avançado que estejamos em idade, ela é o órgão mais irrigado sanguineamente do nosso cérebro. Profundamente irrigado, por toda a nossa vida. E quando eu for falar sobre meditação, vou chamar a atenção de vocês para esse fato novamente. Então veja que estrutura interessante. Ela se mineraliza a partir depois da puberdade, no início da idade adulta, e ainda assim continua tão irrigada sanguineamente. Ou seja, é claro que ela está muito ativa, que ela está ativa o tempo todo. E essa atividade da pineal é que eu vou usar para fazer a ponte entre meditação e mediunidade. Porque essas informações estão estreitamente interligadas. Entenderam aí? O que eu gostaria que ficasse bem claro para vocês, de todos esses slides do que eu tenho dito até agora, é que esse pequenino órgão no centro do nosso cérebro é que é o grande captador de informações das esferas celestiais todas, no mundo onde nós estamos inseridos, e transforma essa informação numa bioquímica cerebral que interage o tempo todo com todo o nosso funcionamento físico. Ok? Aqui eu fiz um esquema razoavelmente didático para mostrar para vocês como ela funciona captando essas ondas eletromagnéticas. Aquelas pequenas bolinhas que eu mostrei para vocês lá de cristais de apatita, eles ficam refletindo as ondas magnéticas uma em direção às outras. Entenderam? É como se fossem várias pequenas antenas, uma direcionada para as outras. E nesse jogo das ondas eletromagnéticas entre elas, cria um campo eletromagnético maior dentro da própria glândula, e esta informação então é registrada. Olha que bacana isso, a natureza conseguiu numa estrutura absolutamente micro, criar um amplificador eletromagnético, não é isso? Nós estamos falando de amplificação eletromagnética aí? Então ele amplifica essa informação, por mais tênue que seja, e aí transforma essa informação em melatonina e alguma outra informação, talvez alguns que a gente nem saiba ainda, e essas informações vão atuar aí em todo o nosso corpo. Entenderam? Já se sabe claramente como é que esse processo funciona, como ele ocorre dessa maneira. E isso é muito interessante a gente pensar nisso. Aí o cristal de apatita na natureza. Bruta, ela já é bonita, né? Aí o cristal de apatita. Olha que maravilha. Alguém quer ter um cristal desse aí na cabeça, não? Quer, Alva? Também quer. É? Será que alguém já tem? Tem. Todo mundo tem. Não sei se tão azul assim, né? Tão radiante assim, mas tem. E assim, e se fosse assim? É? A vaidade. Eu tenho certeza que as moças já pensaram em joias, né? Então aí a dica vai a dica para os rapazes. Atenção, senhores. Claro, aí o cristal mineral lapidado, né? Mas é a apatita. Olha a cor que interessante. Ela tem outras cores também. Mas olha a cor que bonita.
E aqui, se alguém tiver interessado, um presente, né? Alguém, isso, algum noivo aí precisando presentear a patroa. O quê? Na Pinel? A mínima. Gostaram dessa? E essa? Quebra o galho, né? Quando eu achar a minha cara metade, eu vou dar uma dessa também. E assim, para finalizar o mais romântico, essa, né? Porque falar de amor também é importante, olha aí. E numa cor belíssima. Contudo, trouxe todas essas informações super recentes, que só foram conseguidas graças à alta tecnologia, aos equipamentos de ressonância magnética, ao PET por emissão de pósitrons, equipamentos que a gente tem hoje que são fantásticos, que medem coisas assim inimagináveis. Hoje a gente consegue ver o cérebro funcionando em loco. Por exemplo, tem um vídeo, eu tenho um documentário mostrando do nosso corpo funcionando enquanto a gente tem relação sexual, como o cérebro funciona durante o ato sexual. É uma coisa fantástica a gente ver.